Vamos lá então, iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Livro 1, As Causas Primárias. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. O primeiro item que nós vamos estudar nesse novo capítulo, Conhecimento do Princípio das Coisas, a partir da questão número 17. O que nós vimos no nosso último encontro tratava do tema relacionado a Deus. Obviamente é um tema extremamente complexo para nós, um tema que nós temos muitas e muitas limitações, mas através aqui das nossas tentativas, conseguimos ter ali pelo menos um estímulo para pensarmos um pouco mais sobre Deus e da forma como nós interpretamos também a própria ideia da existência de Deus. Vimos ali as diversas formas que Deus acaba sendo interpretado a partir das diversas culturas, a partir das diversas religiões. Então, ficamos pelo menos com esse estímulo para continuarmos as nossas buscas para essas respostas que para nós ainda são extremamente complexas. Agora no princípio, o conhecimento do princípio das coisas, bom dia, Elcio, também para nós é um tema difícil, porque isso não diz respeito apenas a nós que somos espíritas, não diz respeito, essas coisas não dizem respeito a nós que somos espíritas, não dizem respeito às religiões, mas dizem respeito, na verdade, a todos os seres humanos, inclusive aqueles que buscam apenas respostas a partir do aspecto material da existência. Se nós pensarmos, quais são as respostas que não são respondidas pelas nossas ciências, pelas nossas crenças, com relação a tudo aquilo que existe no universo? A grande pergunta que nós fazemos é: como surgiu vida no nosso planeta? Uma outra pergunta: como o universo surgiu? Outra pergunta: será que existe vida fora do nosso planeta? Depois, como nós podemos curar as doenças que existem? De que forma que nós podemos entender a morte? Que nesse caso, nós já temos respostas que estão chegando a partir daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Mas a ciência ainda não encontrou formas de trazer essas respostas. E a pergunta que nós fazemos, e isso certamente nós temos ali tantas e tantas outras perguntas que nós podemos fazer. Porque cada área, se nós pegarmos uma pessoa que trabalha na área da geografia, da geologia, da história, da antropologia, da medicina, do direito, enfim, cada uma das áreas de conhecimento que nós temos, das próprias artes também, todo mundo tem ali uma pergunta, aquela pergunta que ainda não conseguimos encontrar uma resposta. Tudo isso e muito mais, Zé? Muito mais. A origem do universo, a origem da vida, do cérebro, tudo. Com relação àquilo que existe no mundo material, com relação àquilo que existe além do mundo material. Pegarmos a ciência, por exemplo, a ciência gostaria de entender exatamente o significado da morte. Porque, de um modo bastante frio, nós entendemos que a vida cessa no momento em que o corpo para de funcionar. Mas há muitos ainda que perguntam, mas será que acaba nisso mesmo? Será que esse é o limite? Por que nós não conseguimos conhecer aquilo que vai além da morte? Como eu falei para vocês, essas respostas que nós temos hoje ainda dizem respeito a questões religiosas, que falam sobre o espírito, que falam sobre Deus, que falam sobre vida além do mundo material. Então, a princípio, na visão geral, são as religiões que trazem as suas interpretações. Não são respostas, mas são interpretações que nem sempre atendem às dúvidas feitas, por exemplo, pela ciência, que usa sempre a lógica, a razão como resposta, como base. A doutrina espírita, para nós, ela já traz essas respostas. Então, para nós que somos espíritas, aceitamos e estudamos essas questões que são apresentadas, mas ainda assim as respostas acabam sendo vistas por um aspecto religioso pelos demais, pela ciência, por exemplo. Então ela acaba ainda trazendo essas grandes dificuldades. Mas, aceitando ou não
aquilo que a doutrina traz, ou aquilo que outras religiões também trazem com relação à vida além da matéria, nós ainda ficamos com aquela incerteza: será que é isso mesmo? Será que a vida se resume nessa simplicidade que nós vemos hoje? Enfim, são perguntas das mais variadas. Daquela que eu coloquei para vocês sobre vida fora do nosso planeta, a ciência hoje enviando sondas, fazendo ali rastreamentos sobre sinais emitidos no universo e tudo mais. Por que nós não conseguimos encontrar nada? Temos ali alguns indícios, né, que são apresentados, de imagens, de registros e tudo mais, que trazem aquela dúvida: será que isso existe mesmo? E tanto com relação à vida além da morte, como com relação à vida fora do nosso planeta, nós temos ali a ficção que acaba explorando isso de um modo cada vez mais criativo, que em vez de facilitar o nosso entendimento, cria cada vez mais dúvidas, falando sobre os espíritos, falando sobre demônios, falando sobre questões engraçadas, questões temerosas. Ao falarmos a vida além do nosso planeta, nós temos ali os filmes de ficção que trazem ali alienígenas malvados, perversos, que querem destruir o nosso mundo, alienígenas que são engraçadinhos, que são bonitinhos. Mas a grande questão é: será que tudo isso é verdade? Independente do temperamento ou do gênero da personalidade de cada uma dessas entidades, espirituais ou extraterrestres, será que isso existe? Será que tem algum fundamento? Então nós temos ali tantas e tantas perguntas para fazer sobre esses temas gerais. E se nós pudéssemos perguntar para cada pessoa: me fala uma pergunta aí que você gostaria muito de ter resposta, mas que você ainda não tem, nós teríamos ali uma relação cheia de perguntas. Um perguntando sobre, como eu falei para vocês, como se o Big Bang é verdade, se Deus existe. Olha só uma pergunta também que é muito comum: será que Deus existe? Como Deus foi criado? Como começou a vida no nosso planeta? Será que o tempo, a idade do universo, corresponde àquilo que a ciência hoje traz como uma suposição? Léo Simar. Então, esse tema, conhecimento do princípio das coisas. São tantas e tantas perguntas que nós temos para fazer, mas que ainda não encontramos respostas. E algumas respostas começam a chegar para nós, trazendo ali uma linha de raciocínio que vai facilitando o direcionamento das nossas perguntas. Mas ainda assim as respostas não chegam de uma forma clara. Dentro do próprio meio espírita, por exemplo, uma pergunta: como o espírito é criado? Onde tudo começa? Como é essa criação? Então nós temos ali 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então não permite que tudo seja revelado, mas aquilo que diz respeito ao nosso grau evolutivo e às nossas necessidades, nós mesmos estamos ali encontrando essas respostas através das nossas pesquisas, das nossas investigações. Só que nós mesmos estamos encontrando significa que as respostas são colocadas, vamos dizer assim, no nosso caminho. E aí então nós vamos passando por ela e dizemos: olha só o que nós descobrimos, sem nos darmos conta que aquela resposta, aquela questão estava naquele momento para ser descoberta, porque nós já estávamos em condições. Mas nem tudo nós tropeçamos, vamos dizer assim, nas respostas. E existe ali questões importantes. Por que isso para nós não é possível? E aí então perguntamos: se chegasse uma resposta para nós de uma questão capital que nós estamos fazendo, o que nós faríamos com ela? Um ponto importantíssimo para nós, para analisarmos, é, por exemplo, algo real que já aconteceu: a manipulação da energia atômica. Década de 1930, cientistas começaram a explorar essa área da ciência, começaram a estudar o átomo, começaram a estudar o núcleo do átomo, começaram a estudar as energias contidas nesse núcleo, conseguiram manipulá-la
e aí então descobrimos bombas atômicas. Porque a primeira descoberta que foi feita foi exatamente essa, não foi o uso pacífico da energia nuclear, foi o uso destrutivo dessa energia. E nós vimos o que aconteceu. Nesse tempo de 2 décadas, 3 décadas, vamos dizer, deixa eu ver, 3, de 1930, quando começaram esses estudos, até chegarmos em 1970, quando a gente estava ali no auge da Guerra Fria, nós tivemos então de 30 a 40 anos de grande tensão, de grande expectativa, a Guerra Fria quase que trazendo ali uma destruição iminente do nosso planeta, ou de partes do nosso planeta, com tantas e tantas bombas nucleares, com ameaças constantes e tudo mais, pelos simples fatos de entendermos a manipulação daquela energia. Se nós falássemos, por exemplo, sobre explorarmos cada vez mais o genoma humano, tivemos ali, nesses últimos anos, descobertas importantes sobre a nossa genética, sobre o genoma. E aí começamos então a trabalhar um pouquinho mais nessa parte da engenharia genética, manipular os genes. O que nós faríamos com isso? Será que seria uma descoberta positiva? Não veríamos apenas o homem fazendo essas descobertas apenas para tratar doenças, para fazer com que o mundo fosse melhor? Nós pensamos, por exemplo, Blas, essa parte como o Blas lembrou ali da parte de clonagem, a clonagem, quando nós lembramos, por exemplo, durante aquele período da Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos ali os nazistas fazendo ali uma seleção para a raça perfeita, escolhendo ali pessoas arianas, com um corpo saudável, perfeito, musculoso, loiros, olhos azuis aos olhos verdes, eliminando aqueles que eram imperfeitos na sua visão, como por exemplo homossexuais, negros, judeus, deficientes físicos. Então nós começamos a questionar assim, muito bem, nós queremos as respostas, mas a pergunta é, o que nós faríamos com essas respostas? Já está esquentando bastante, inclusive, né, Tic-Teco? Já não é mais fria não, a coisa está ficando quente. Aí se nós descobríssemos, por exemplo, uma empresa descobriu uma forma de você ter ali uma produção ilimitada de alimentação. O que ela faria com esse conhecimento? Ela utilizaria para acabar com a fome no planeta ou utilizaria para a sua própria riqueza? Uma fonte interminável de energia, uma indústria farmacêutica que encontra a cura do câncer, que encontra a cura da AIDS. O que eles fariam com esse conhecimento? Será que nós temos um desenvolvimento moral suficiente para lidarmos com isso de uma forma sábia? A tecnologia, a informática. De que modo que nós estamos utilizando a informática hoje? Os meios de comunicação, as transações financeiras, comerciais, acadêmicas do nosso meio, isso está sendo utilizado de um modo saudável para nós? Isso está se revertendo num benefício para a humanidade? Nós começamos então a questionar, porque enquanto nós tentamos alcançar um desenvolvimento em determinadas áreas, nós encontramos um atraso muito grande em outras. Enquanto queremos desvendar os segredos do universo, nós encontramos aqui, no nosso mundo, as desigualdades, os conflitos, as dores morais que não são curadas exatamente pelo nosso modo de viver, pelo nosso estilo. Será que nós teríamos condições de ultrapassar a nossa realidade buscando algo futurista, sendo que nós não conseguimos sequer resolver as questões que estão ainda pendentes? Com relação ao mundo espiritual, será que nós estamos preparados para falarmos da vida além da morte, do modo como nós gostaríamos, se nós não conseguimos nem lidar com as questões terrenas? Essa pergunta nós já temos um pouco da resposta. Já há mais de 1,5 séculos, chegam para nós as informações do mundo espiritual, trazendo exatamente dentro desse aspecto filosófico que a doutrina espírita tem,
falando das questões, das consequências da nossa vida material e da vida futura, e também da vida futura sobre a vida espiritual, sobre a vida material que nós temos, já fazendo aquele planejamento de como será a nossa existência. Será que nós estamos preparados para lidar com a realidade, conforme os Espíritos passam para nós, sobre a existência de vida fora do nosso planeta? É muito interessante que filmes já exploram esse tema, falando, por exemplo, que foi descoberta a vida em outro planeta. De repente nós começamos a encontrar seitas apocalípticas que começam ali a provocar aquela destruição, aquele medo todo, que só o fato, por incrível que pareça, só o fato de nós imaginarmos que nós não somos o único planeta que tem vida em todo o universo já traz para nós uma grande preocupação. Basta a gente lembrar, por exemplo, que Deus, através da incorporação na figura de Jesus, assim como o diabo, que vive no centro do nosso planeta, se nós virmos, por exemplo, que existem vidas, ou que existe vida em outros mundos, como é que nós entenderíamos que nós não somos o centro do universo? Como se pensava há 500 anos, que dizia que primeiro a Terra era plana, depois dizia que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno de nós. E aí depois percebemos que nós não só somos o centro do universo, como somos um planeta quase que insignificante no universo. Mas nós ainda temos aquela visão antropocêntrica, acreditando que nós somos o centro do universo. As religiões acreditando que elas são exclusivas, são as eleitas, em que Deus vai favorecer aqueles que são fiéis, diante de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Como essas informações, que impacto essas informações provocaria sobre nós? Mariano colocou, né, dá para entender que no nosso mundo o homem não conhece o princípio do mundo, mas em outros pode-se conhecer. O que os Espíritos vão colocar para nós, Mariano, que a gente vai ver em seguida, vai ser exatamente isso, que os conhecimentos vão chegando para nós, ou conhecimentos sobre esses temas vão chegando para nós, a partir do momento em que nós alcançamos um grau de evolução para lidarmos com essas informações. E lidarmos com essas informações significa exatamente isso. O que nós vamos fazer com tudo isso? Vai ser para nós uma informação positiva, essa transformação que a informação vai provocar, vai ser uma transformação favorável para o nosso desenvolvimento ou vai representar um atraso? Enfim, temos que aprender a lidar com isso. O Brás falou, por exemplo, sobre questões da ecologia, que é fundamental para nós. Falar, por exemplo, sobre a água, falar sobre a vegetação, falar sobre o meio ambiente de modo geral. Será que nós saberíamos lidar com tudo isso? Por isso os Espíritos responderam mais uma vez. Vanessa, bom dia. O homem pode conhecer o princípio das coisas? Já lemos agora? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Porque nós ainda estamos encarnados no mundo de provas e expiações, o que representa para nós o grau evolutivo em que nós nos encontramos, e por consequência, nesse grau evolutivo, mostra também o grau de evolução moral que nós temos. E da mesma forma também do próprio intelecto. Porque é muito interessante na questão 18, dizem para nós aqui, Kardec pergunta: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? A resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Resposta para Mariana que colocou que em outros mundos eles podem ter conhecimento, mas nós ainda não temos. Por isso então o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Isso para nós aqui é uma agressão ao nosso ego, ao nosso orgulho,
de dizermos que nós somos ainda seres limitados. Falarmos para um cientista, por exemplo, que olha, eu não posso te revelar sobre a origem do universo, porque você não tem ainda a capacidade de entender. Ele vai esbravejar, ele vai gritar, ele vai chacoalhar, dizendo como você pode dizer, afinal de contas eu sou graduado, sou pós-graduado nessa ciência, sou uma das mentes mais privilegiadas do universo. E aí fica aquela provocação simples. Você quer conhecer a origem do universo, mas você nem se reconhece como um espírito imortal? Você quer conhecer se Deus existe ou não, mas você nem sabe qual é o seu propósito aqui na Terra? Então para nós acaba sendo, na verdade, um grande insulto, uma grande provocação. Então, colocado para nós aqui pelos Espíritos, que esse conhecimento vai avançando conforme nós vamos evoluindo, em termos de valores, e até mesmo em termos de intelecto, é para nós aqui essa realidade. Mas o que parece para nós uma determinação de Deus, nós vemos aqui na verdade que o homem vai encontrar, a princípio, o homem acreditar que ele vai descobrindo porque vai se tornando mais inteligente, não percebe que na verdade que isso faz parte de um plano de evolução. E nesse plano de evolução, o homem vai descobrindo gradualmente as respostas de que necessita, conforme ele vai encontrando condições de lidar com essas questões. Então para nós temos aqui essa questão 18 colocando para nós sobre essas faculdades. Que tipo de conhecimento nós precisaríamos? Basta a gente fazer uma comparação daquilo que acontece na nossa vida acadêmica. Nós lembramos, por exemplo, que uma criança, quando ela entra na escola, ela começa a desenvolver aqueles sentidos, aqueles conhecimentos, na verdade, sobre os temas mais simples para o seu raciocínio. Ela aprende a ler, aprende a escrever, aprende a fazer cálculos. Aprende também sobre questões básicas, sobre a sua vida no nosso planeta, nas questões da geografia, nas questões da biologia, enfim, exatas, humanas, biológicas. Começa a desenvolver o conhecimento sobre si mesma, desenvolve a sua coordenação. Temos ali, por exemplo, estudos de psicomotricidade, psicopedagogia, da própria psicologia infantil. E aí então ele vai avançando gradualmente nesse caminho acadêmico. Depois ele vai aprendendo não apenas a ler e escrever, mas ele vai aplicando esse conhecimento no aprofundamento de outras áreas. E aí ele passa então, como o próprio nome diz para nós, primeiro começa com aquela pré-escola, depois ele passa pelo ensino fundamental, como o próprio nome diz, é aquilo que vai dar fundamento para o seu conhecimento. Depois ele passa por um ensino considerado médio, onde tudo aquilo que ele aprendeu no fundamental ele aplica para questões mais complexas. Depois ele passa para o ensino superior, como o próprio nome diz, já começa então a direcionar esse conhecimento para áreas específicas, faz ali a sua graduação e depois vem a pós-graduação, onde ele começa a fazer com que aquilo que era lato, de grande abrangência, se torne estrito. Então ele vai especificando cada vez mais, até ele chegar no grau de conhecimento máximo que aqui no nosso planeta nós podemos alcançar. Ele chega, por exemplo, naquilo que é chamado de livre docência. É o grau máximo que uma pessoa pode chegar no conhecimento, sobre uma determinada área de conhecimento ou sobre um tema dentro daquela área de conhecimento. Ele não vai além disso. O que ele pode fazer é continuar buscando conhecimento em outras áreas para alcançar esse grau máximo de conhecimento. A livre docência. Mas a pergunta que a gente faz é: mas esse é o máximo que o homem pode alcançar?
arrogantemente ele vai dizer assim, sim, quando ele alcança esse grau de conhecimento, ele já é o top do intelecto do nosso planeta. Mas aí então nós começamos a ver, tá, muito bem, aqui ele chega no grau máximo. Mas será que ele não pode ultrapassar esse grau de conhecimento? Os espíritos vão dizer, não. Aqui, não. Mas quando ele começa então a se reconhecer como espírito imortal e começa a desenvolver as suas potencialidades como espírito imortal e não como um ser humano encarnado no nosso planeta, ele vai perceber que aquele conhecimento que ele tinha, por exemplo, de engenharia, ele é o top da engenharia. Conhece mecanismos, conhece todas as fundamentações, mas o universo se resume na engenharia que existe no nosso planeta? Pensarmos, por exemplo, na área de educação. O indivíduo chega na livre docência conhecendo tudo da língua portuguesa, conhecendo tudo da matemática, conhecendo tudo da própria educação. E aí você olha para o universo todo e você pergunta, mas o que é esse conhecimento da matemática que ele tem com relação aos conhecimentos do universo? O indivíduo faz aquela pós-graduação. Quando nós falamos pós-graduação, nós falamos de todos os graus de conhecimento que ele vai, ele consegue ali os cursos de especialização, ele faz ali o seu mestrado, faz o seu doutorado, faz o seu pós-doutorado, chega nessa livre docência, mas o que ele faz com aquilo fora do mundo material, já que esse conhecimento diz respeito à sua vida aqui nesse universo, ou nesse ambiente? Pensarmos, por exemplo, na área jurídica. Ele é o top, ele conhece tudo sobre a Constituição brasileira. Ele é aquela pessoa que abre aquele livro, conhece de ponta a ponta, sabe todas as interpretações. Basta ele mudar de país, que aquele conhecimento da Constituição brasileira já não tem mais importância. Tira ele do Brasil e coloca ele no Japão. Leis diferentes, tradições diferentes, ele começa do zero. A bagagem que ele tem é uma bagagem mais analítica, mas o conhecimento por si só já não faz mais nenhuma diferença. Falarmos da própria medicina, o indivíduo se torna o top, um mega ultra cirurgião. Quando ele se torna espírito, do que exatamente adianta aquilo tudo, se não for na aplicação na mesma matéria? Então por isso que nós vemos que o conhecimento máximo que nós alcançamos diz respeito ao nosso próprio mundo. Só aqui ele tem validade, em muitas dessas áreas. Mas se nós pensarmos, porque é uma questão que os meus alunos sempre colocam, né? Para que eu tenho que aprender isso? Ele aprende raiz quadrada, depois ele aprende ali trigonometria, aí na área da física ele aprende sobre questões de temperatura. Para que serve tudo isso? Ele vai dizer assim, mas eu não uso isso para nada. Quando na minha vida eu vou aplicar esse conhecimento? Aí aquilo que eu já comentei com vocês, que a resposta é, não é o que você aprendeu, mas é a forma como você desenvolve o seu raciocínio sobre esse tema que vai ser para você importante. Porque a trigonometria em si pode não ter para nós, pessoas comuns, nenhuma aplicação prática. Mas o fato de você exercitar seu raciocínio e conseguir encontrar soluções para aquela questão, desenvolvendo seu raciocínio, a sua memória, a sua capacidade analítica, você vai aplicar isso para todas as questões da sua vida. Então, na verdade, nós somos desafiados a forçar cada vez mais o nosso raciocínio para outras tantas áreas. Mas ainda assim, tudo aquilo que você conhece diz respeito à sua vida agora. A minha sobrinha está estudando, né, Zé? Biomedicina. Uma área de conhecimento que vai pesquisando, que vai procurando e tudo mais. Tudo isso diz respeito à nossa vida.
fora da nossa vida orgânica, biológica, qual a importância desse conhecimento? Por isso os Espíritos colocam para nós aqui mais uma vez essa resposta. O véu se ergue na medida em que ele se depura. E essa depuração significa não apenas a depuração do raciocínio, mas ela precisa principalmente da depuração moral, para saber o que fazer com esse conhecimento. Para a compreensão de certas coisas, foi colocado para nós, necessita de faculdades que ainda não possui. Porque tudo para nós tem uma implicação moral. O conhecimento material, ou o conhecimento filosófico que nós desenvolvemos, serve, na verdade, para nós como bases, como aplicações para grandes questões morais que são apresentadas. Para o espírito se desenvolver, ele precisa saber onde ele vive, como ele vive, qual é a melhor forma dele viver, de que forma que ele pode trabalhar as consequências de suas ações. Então ele vai conhecendo cada vez mais o ambiente onde ele vive. Ele sabe como funciona seu corpo, ele sabe como funciona o mundo que ele vive. E ele acha que esse conhecimento serve apenas para que ele tenha uma vida melhor, sem levar em consideração as questões do espírito, as questões morais, que vai fazer com que o espírito se desenvolva. Mas como nós podemos ver de uma forma bastante clara, a questão do espírito pouco importa para a nossa ciência material. Você pensa em curar o corpo, você pensa em criar uma lei, você pensa em criar uma estrutura para que você viva bem naquele momento, e não pensando em quais serão as consequências que você vai ter no futuro. Essas implicações nós não levamos em consideração. Por isso os espíritos dizem, primeiro você precisa aprender, dentro desse mundo que você vive agora, dentro dessas suas limitações, causas e efeitos. Não adianta te oferecer um conhecimento maior dentro daquela análise acadêmica que nós temos agora. Não adianta você oferecer para uma criança que se encontra ainda naquela fase de aprendizado do conhecimento básico, ler, escrever e fazer cálculos e ter ali uma noção científica sobre aquilo que é o mais simples, de entender como a água faz ali o seu ciclo, de entender de onde vem a comida, entender onde ele vive, em que lugar do mapa ele se encontra. Se ela se encontra nessa fase, não adianta você apresentar para ela uma informação que diz respeito ao ensino superior, que para ela não vai fazer diferença nenhuma. Levá-la até uma universidade, se ela não tiver, obviamente, dentro daquele campo da exceção, um conhecimento superdotado, uma capacidade superdotada, ele vai se sentar e não vai entender nada do que está sendo falado. Porque ele precisa, na verdade, de um desenvolvimento de uma linha de raciocínio que vem desde os tempos mais precoces, o mais prematuro que ela tinha, o mais infantil, até chegar nessa parte mais avançada. E cada um dos anos que ele vai vivenciando, cada uma das matérias que ele vai estudando, é aquela pedrinha que vai sendo colocada, aquele tijolo que vai sendo colocado naquela grande construção. Para quando ele chegar naquela fase adulta, ou naquela fase já juvenil, ele vai se lembrar de tudo aquilo que ele vivenciou para chegar naquele momento e ter a capacidade de compreender. Nós, então, somos assim. Não adianta os Espíritos trazerem para nós uma grande revelação se nós não tivermos conhecimento para aquilo. Nós temos que aprender gradualmente, isso faz parte desse nosso planejamento evolutivo. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, né, até hoje nos ligamos no tempo material, mas ainda nós não aprendemos que o tempo é eterno. Não vamos aprender ainda, né, Angelina, porque a nossa vida diz respeito ainda a essas necessidades imediatas, utilizando o nosso corpo, utilizando o mundo material. Então as nossas referências são referências ainda aqui do mundo físico. Para entendermos que o tempo é eterno, para entendermos que o próprio espírito é imortal, para entendermos que existe uma inteligência fora, né, uma inteligência que é eterna, uma inteligência que é incriada,
nós precisamos sair desse nosso ambiente terreno e entrarmos, né, tendo uma visão muito mais transcendente à matéria, uma visão metafísica muito mais desenvolvida. O Tic-Tac lembrou os gênios que reencarnam como deficientes mentais. Essa é uma das consequências, né, da lei de causa e efeito, que traz para nós exatamente aquele aprendizado. O espírito sofrerá as consequências, nesse caso negativa, do mau uso que ele fizer de suas potencialidades. Se por acaso ele tem uma existência aqui no mundo material, com grande conforto dentro desse campo material, uma vida abastada, uma vida com muita segurança, uma vida com dinheiro, e ele não soube fazer uso disso, a consequência virá de uma forma reversa, onde as privações vai fazer com que ele valorize aquilo que ele não fez o bom uso. A mesma coisa acontece com relação ao corpo físico, com relação ao intelecto, com relação a todos os fatores. É só pensarmos no efeito contrário daquilo que ele não utilizou. E não apenas questões de gênios na Tic-Tac, qualquer pessoa que faz o mau uso do seu conhecimento. Uma questão que nós colocamos, eu levantei essa questão a título de especulação, que pode muitas vezes até ser um pouco ou muito equivocada. Estava pensando, por exemplo, né, a gente vê nos meios de comunicação as informações sobre corrupção, sobre aquilo que é feito atingindo negativamente a sociedade. E eu pensei, falei, nossa, quantos administradores, quantos empresários, quantos políticos fazem um mau uso da posição e da função e da inteligência de que são atribuídos. E aí eu comecei a pensar sobre a anencefalia ou a microcefalia que atingiu lamentavelmente tantas e tantas crianças, que na verdade limitou tantos e tantos espíritos dentro do campo do intelecto. E eu pensei, será que por acaso essas crianças não vieram, não trouxeram uma bagagem de um mau uso do intelecto que fizeram no passado? Certamente que sim. Mas agora, qual será exatamente a ação que elas tiveram? Será que aqueles espíritos atuavam dentro desse campo da política? Será que esse vai ser o futuro para esses homens hoje que vivem no nosso tempo contemporâneo? São questões que eu vou levantando. As informações que chegam para nós, por exemplo, de espíritos ou de indivíduos que viveu, ou indivíduos que viveram, ou a experiência do suicídio, chegarão no futuro trazendo sequelas daquilo que fizeram. Mas muitas vezes o indivíduo não praticou o suicídio, mas o seu modo de viver provocou uma reação negativa que vai trazer para ele no futuro essa limitação. As questões, né, Sandra, que as causas disso tudo vão ser investigadas aqui, né, atribuindo as responsabilidades àqueles que tiveram realmente, né, a culpa por essas questões. Mas muitas vezes foi a própria doença. Porque essas crianças, elas foram detectadas com essa microcefalia durante a gestação sem sequer estarem vacinadas. E a gente pensa assim, muito bem, mas então nós temos ali o serviço público, né, que permitiu que essa epidemia acontecesse, né, que os insetos transmitissem aquilo tudo, pessoas que poderiam fazer campanhas, dinheiro que foi desviado das secretarias de saúde e tudo mais. Muitas vezes nós não temos condições de atribuir essas responsabilidades. Mas nós sabemos que o indivíduo cria em torno de si, de uma forma inconsciente, uma psicosfera que vai registrar ali todas as suas virtudes e as suas imperfeições. Então, mesmo que a justiça terrena não alcance aqueles indivíduos, a justiça divina sim, porque ficará registrado na sua própria consciência. Então olha só que parte interessante, o quão nós temos ainda que desenvolver, o quanto nós temos ainda que desenvolver de conhecimento para conhecermos os mecanismos da nossa vida aqui no mundo material. E não adianta a gente querer antecipar, trazer informações tão complexas do universo e da nossa própria existência
sem lidarmos com essas questões básicas. Por exemplo, curas de doenças que para nós hoje provocam tantos temores. O câncer, a AIDS, doenças degenerativas, lesões do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico. Tudo isso não pode ser curado. A gente pensa assim, mas será que nós estamos ainda num grau de desenvolvimento em que o nosso corpo físico acaba sendo um elemento limitador para a ação do espírito dentro desse campo da lei de causa e efeito? Ou seja, eu pratico uma ação extremamente irresponsável, inconsequente aqui na minha vida atual, na minha existência atual. E aí então no futuro eu trago essas sequelas. E aí vem a ciência e cura. E aí eu penso, mas de que forma então que eu vou ter essa limitação? Eu cometi abusos na minha existência atual. Por exemplo, nós vivemos no alcoolismo, pessoas que, embriagadas, provocam ali todo tipo de lesão moral para si próprio e para as pessoas do seu meio, lesiona o seu corpo físico, acaba com o seu fígado, e numa existência futura ele traz então ali um problema hepático grave, que vai provocar para ele tantas dificuldades. Vem a ciência e cura. O indivíduo que cometeu suicídio, como nós lembramos de Camilo Castelo Branco, eu estou trazendo para vocês aqui vários exemplos para ampliar cada vez mais a nossa visão, para termos uma visão geral da realidade que nos toca. O indivíduo cometeu suicídio, como Camilo Castelo Branco, em que ele deu um tiro no ouvido. Provocou lesão no seu sistema auditivo, no seu sistema nervoso como um todo, também na sua visão. E aí, numa existência futura, aquele feto em desenvolvimento começa a apresentar essas sequelas, vem ali a ciência e cura. Os cânceres, a AIDS. Então a gente percebe o quê? Que as curas não chegaram porque ainda essas limitações do corpo físico fazem parte desse processo de aprendizado do espírito. Claro que nós estamos aqui especulando sobre esses temas. Porque, como eu falei para vocês, e a própria resposta disso, nós não temos ainda capacidade de compreender esse conhecimento ou essas informações que chegam para nós. Sim, sim. Nós estamos ali aprendendo primeiro esse mecanismo básico da vida, depois nós aprenderemos esses mecanismos mais complexos. Quando nós perguntamos assim, poxa vida, mas por que aquela criança sofre? Por que as pessoas têm que sofrer? Se nós não aprendemos ainda sobre a realidade, a nossa realidade, que nos coloca na condição de espíritos imortais submetidos a uma lei de causa e efeito, que vive, espíritos que vivem existências ou vivências sucessivas de reencarnações, trazendo ali as consequências do passado e tudo mais, e a gente se pergunta, mas por que ele sofre, coitadinho? Por que tal tragédia aconteceu? Quando nós começarmos a entender essas questões mais básicas, que é aquilo que a doutrina espírita passa para nós, não porque a doutrina espírita traz para nós, porque a doutrina espírita nada mais é do que a condensação do conhecimento que o mundo espiritual está trazendo para nós. Como sempre trouxe, só que nem sempre tão interpretada corretamente. Mas se não fosse a doutrina espírita, seria uma outra porta, um outro caminho, e que traria para nós essas informações. Então os espíritos dizem, olha, você é um espírito imortal. Isso não é a doutrina espírita que diz. Os espíritos estão revelando. Nós somos seres que estão reencarnados. Não é a doutrina espírita que diz. São os espíritos que dizem. Depois que você morrer fisicamente, ou seu corpo morrer fisicamente, você retorna ao plano espiritual dando continuidade na sua existência. Não é a doutrina espírita que diz isso. São os espíritos que dizem através dela. E então nós começamos a conhecer esses mecanismos básicos, e a partir dali então nós começamos a pensar, muito bem, tendo essas informações, o que isso mudaria a minha existência? Para nós muda tudo. E vocês se recordam que eu já falei sobre isso? Quando, ouvindo uma palestra de um
de um palestrante que é espiritualista, não era espírita, ele levantou um ponto essencial. Eu nem lembro direito qual era o tema que ele abordava. Não lembro do conteúdo da palestra, mas eu lembro daquilo que ele falou. Ele disse assim: já imaginemos se amanhã toda a humanidade tivesse um lapso, tivesse ali um flash de conhecimento e tivesse consciência que é um espírito reencarnado. E como espírito reencarnado, ele saberia que ele trouxe do passado e que depois vai sofrer as consequências no futuro. Dá para a gente imaginar a profundidade das transformações que o nosso planeta sofreria de uma hora para outra? Aquele indivíduo que desvia recursos, aquele indivíduo que pratica violência, aquele indivíduo que é egoísta, quando ele começa a perceber, puxa vida, eu vou, na minha próxima existência, sofrer a consequência de tudo isso. Aquele que desmata, aquele que destrói o nosso meio ambiente, aquele que vive de uma forma egoísta, acreditando que o mundo gira em torno dele, de repente ele percebe que não é assim. Então, na verdade, esse conhecimento ele vai se desenvolvendo gradualmente. E esse conhecimento vai fazer com que nós também gradualmente transformemos o nosso modo de viver. Por isso, de nada adianta nós queremos avançarmos no campo do conhecimento se nós não conseguimos lidar com o nosso presente ainda. O Brás colocou, um espírito deu uma nota lá no Rio, que no mundo espiritual é melhor, pelo menos lá, podia entrar no Maracanã sem pagar ingresso. Eu lembro dessa passagem, Brás. Cada uma, né? Fica ali vendo o jogo do Timão, né? Apesar que o Timão perdeu ontem, não foi muito bom, não. Sofreria também no mundo espiritual, né, Brás? Não só aqui. Então tudo isso que nós percebemos traz para nós um entendimento exatamente sobre isso. Que nós precisamos de faculdades que nós ainda não possuímos. Não apenas faculdades, mas de conhecimentos que trazem para nós essa visão. Porque as nossas faculdades, essa capacidade que nós temos de processar essas informações, estão limitadas nessa realidade que nós vivemos hoje. Item número 18, vamos avançar. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Olha só que interessante, como é que o homem, ou a nossa ciência, pode descobrir, por exemplo, a origem da vida no nosso planeta? Um dos grandes mistérios que tem, porque nós estamos especulando sobre isso, né? No passado falava sobre a geração espontânea. Geração espontânea era que, dentro daquelas condições físico-químicas do nosso planeta, lá, há milhões de anos, aquele primeiro ser vivo surgiu. Então eram ali elementos químicos, temperatura, eletricidade. De repente alguma coisa começou a mexer na natureza. Essa coisa mexendo, aquele bichinho começou a se desenvolver para trazer aquilo que nós somos hoje. Depois essa parte da geração espontânea, ela acabou não sendo mais um consenso geral dentro do campo científico. Eu falo dentro do campo científico porque dentro do campo religioso, Adão e Eva ainda têm uma presença forte na mentalidade dos religiosos. Mas depois eles falaram assim, olha, não foi aqui que tudo foi criado. Muitos desses elementos que vieram do espaço, cometas, meteoros, poderiam ter trazido, dentro daquele gelo que faz parte desse elemento, desse pequeno astro, poderia trazer ali uma pequena bactéria congelada. E aí entrou no nosso planeta, encontrou um meio propício e começou a se desenvolver. Então, ou seja, já não disseram que a vida foi criada aqui no nosso planeta, mas ela veio de outro lugar. Mas a pergunta veio, mas se ela veio de outro lugar, onde ela foi criada, como ela foi criada, quando e por quem? Então nós percebemos assim que o homem, através da ciência,
ele pode começar a analisar essas informações, a mudar o direcionamento, porque foi uma mudança significativa, de pensar que a vida não começou aqui, mas que ela veio de fora, é uma mudança extremamente valiosa. A primeira grande mudança que nós tivemos no passado, a primeira transformação nesse modo de pensar com relação a esse tema da vida aqui no nosso planeta, foi quando a ciência emitiu uma opinião diferente da visão religiosa. Porque até aquele período do renascimento cultural, em que a ciência começou a romper aquela relação que existia com as religiões, a religião dizia que o homem foi criado por Deus e que a Bíblia, o Antigo Testamento, a Gênesis em especial, trazia essa resposta. E esse pensamento foi predominante durante muito tempo, pelo menos no mundo ocidental, não porque a ciência não discordasse, mas porque a ciência era contida na sua manifestação através, da imposição, das perseguições e tudo mais das religiões. De repente começaram a pensar diferente. Houve a primeira ruptura. A ciência começou a pensar com mais liberdade, manifestando sua ideia diferente daquilo que as religiões traziam. Depois a ciência começou a criar as suas hipóteses. Dentro, a gente pega, por exemplo, algo muito curioso, ao estudarmos o livro A Gênese, que nós temos na doutrina espírita, nós vemos ali alguns conceitos que eram válidos naquela época de Kardec. As teorias da formação do nosso planeta, as teorias da formação da vida, as teorias da formação da evolução do próprio espírito. Kardec apresenta ali algumas ideias que hoje nós olhamos e falamos, não, nada disso é válido mais. Aquele pensamento é equivocado. Kardec falava, por exemplo, que o nosso planeta foi formado por 4 partes diferentes. Depois vocês veem ali aquela parte lá da oronografia, né? Primeiro que o universo sempre existiu, depois o universo teve o Big Bang, porque foi analisado, por Hubble, aquela expansão do universo contínua que vem sendo observada. Então eles deduziram que, já que o universo está se expandindo, ele começou então a partir de um determinado ponto. Houve aquela grande explosão e tudo começou. São teorias que são apresentadas. E por que nós não conseguimos ir além desse conhecimento? Porque essas teorias são baseadas na nossa capacidade de análise. O que nós temos hoje em termos de recursos tecnológicos para explorar essas informações? Nós temos ali microscópios, telescópios, radiotelescópios. Temos ali também câmeras. Temos ali tantos outros recursos que nós só podemos estudar nisso. É como se nós pegássemos lá no final do século XIX, começo do século XX, os primeiros experimentos sobre a aviação. Por que o homem não conseguia evoluir além daquilo? Conseguia voar antes com um aparelho mais pesado que o ar, que não fossem os balões? Porque não tinha capacidade intelectual para desenvolver esse recurso, ele ficava experimentando. A partir daquele momento, do começo do século XX, os irmãos Wright, Santos Dumont e outros inventores, pesquisadores, cientistas começaram a entender um pouquinho mais da questão da lei da gravidade, da pressão atmosférica, da lei da aerodinâmica. Finalmente nós conseguimos. Da eletricidade, século XVIII, século XIX. Então, como foi colocado para nós, a ciência foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nós queremos ir para Marte, por exemplo, Ícaro redimido, lembrando da história de Santos Dumont. Nós queremos ir para Marte. Recentemente saiu uma notícia falando sobre que a NASA apresentou o foguete que vai conduzir essa nave espacial para Marte em 2030, para levar ali o primeiro homem para pisar em Marte. Por
que nós não vamos agora? Porque nós não temos capacidade ainda. Somos limitados. Por que nós não conseguimos aprofundar o nosso conhecimento sobre os confins do universo? Porque nós temos limitações. Não conseguimos ir além, os nossos equipamentos não vão além. Por que a ciência simplesmente não explora o mundo espiritual? Porque ela não tem capacidade para isso. Enquanto os homens não mudarem a sua visão sobre si mesmos, sobre essa realidade espiritual, a ciência não vai conseguir explorar. Porque a pergunta seria, o que a ciência faria com esse conhecimento? Kardec coloca um comentário. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza sua própria, seja por fraqueza da sua própria inteligência, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então o que Kardec coloca é que o homem tem que aprender a lidar com isso, a reconhecer a sua posição, a reconhecer que as coisas não funcionam do modo como ele imagina funcionar. Colocado para nós aqui, deixa eu ver. A Sandra colocou, né, com esses atentados que está tendo pelo mundo, e aqui também eu acho que o ser humano está pirando, né? Mas na verdade a gente vê assim que quando a gente fala sobre essa questão do ser humano estar pirando, Sandra, falando de modo mais filosófico, o homem vai analisando através das consequências das suas ações que ele precisa mudar o seu estilo de vida. Se as pessoas estão ficando perturbadas, desequilibradas por muitas situações que surgem, ele tem que encontrar um modo equilibrado para lidar com tudo isso. Então ele tem que perceber que ele está vivendo de um modo equivocado e ele precisa melhorar. Seria mais ou menos como se nós pensássemos assim, o indivíduo, muitas vezes trabalhando estressadamente, tendo um modo de vida que não é saudável pelas cobranças, pelos seus hábitos, porque ele bebe demais, fuma demais, toma remédio demais, mas ele não se cuida, não se equilibra e tudo mais, chega uma hora que o corpo entra em colapso. E aí então a sua vida fica limitada, e ele diz assim, se eu pudesse eu teria vivido diferente. Então, se individualmente o indivíduo tem esse mesmo tipo de visão, coletivamente também. Porque percebe que esses distúrbios sociais, na verdade, é um organismo que se encontra doente. O organismo social. Então ele precisa começar a encontrar um modo de viver mais equilibrado. Então quando nós encontramos hoje esses atentados, essas tragédias todas, a grande pergunta que nós fazemos é, mas espera aí, não é o que aconteceu, mas é por que aquilo aconteceu. E mais, o que causou tudo aquilo no início? Aí ele começa a se transformar. O Zé colocou, né? Só do terráqueo conhecer o espírito já está de bom tamanho, estamos chegando lá. É um começo, Zé. O Brás, é um começo que ainda está bem engatinhando. Depois nós temos aqui, para finalizarmos, só vou acelerar aqui, pessoal, para a gente acabar, já leio vocês aí. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, os espíritos podem revelar para nós informações que vão além da nossa capacidade científica? A resposta sim, se Deus o julgar útil. Pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Imaginando uma coisa interessante, né? Veio uma informação do mundo espiritual sobre a cura de uma doença. A cura do câncer veio através de uma revelação. Se Deus o julgar necessário, que essa cura possa realmente transformar a humanidade, Ele vai trazer. Mas se achar que o câncer ainda faz parte da necessidade do humano de aprender com essa dor, essa informação ficará contida. Falamos da tecnologia,
falamos do nosso modo de viver de um modo geral. Kardec faz um comentário. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. E aí então nós começamos a entender o nosso passado, o futuro. Só o próprio conteúdo doutrinário, de falar para nós do espírito se ver como um ser imortal, que tem uma história pregressa, que tem uma história futura, a lei que rege a sua existência, de entender esse mecanismo de comunicação com o mundo espiritual, isso foi uma revelação. E dá para a gente imaginar durante quanto tempo essas informações foram processadas para ter ali um corpo doutrinário para ser revelado na época em que Kardec começou a trabalhar com isso. Que primeiro vinha tudo de uma forma muito fragmentada. Era um indivíduo que era médium, que era ali perseguido pela sociedade, era mal compreendido, que era assustado. O outro que acreditava, por exemplo, né? Acreditava acreditava na reencarnação, como acontece com algumas filosofias, tem contato com o mundo espiritual. E aí então essas informações foram reveladas, e Kardec então começou a explorar cada vez mais através da sua metodologia, para termos um conhecimento muito mais sólido sobre essas informações, e isso para nós é extremamente válido. Então por isso, como foi colocado por Kardec nessa pergunta que nós trouxemos, pode o homem receber fora das investigações da ciência comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, pode. Mas de nada adianta trazer essa informação se nós não soubermos lidar com isso. A Mariana colocou aqui, reservado para mim. Logo na pergunta seguinte, Kardec comenta na questão 19, pode-se dizer que ele é coautor do Livro dos Espíritos, pois comenta com muita inteligência informações esclarecedoras? Não, falamos agora mesmo, Mariana. A gente lembra que Kardec, quando ele é colocado como um codificador, muitas pessoas pensam assim, por exemplo, que o papel de Kardec era ser um secretário. Ele ficava sentado, mexendo com os papéis, colocando em ordem as coisas. O codificador, na verdade, a posição dele era, sem dúvida nenhuma, um colaborador dos espíritos para facilitar o nosso entendimento. A informação chegava e ele facilitava. Ele comentava, ele analisava, ele aprofundava, porque muitas vezes o espírito trouxe uma informação sobre reencarnação, por exemplo. Todas as perguntas que Kardec foi fazendo foi para tirar dos espíritos mais informações sobre isso. Na mediunidade, os espíritos não trouxeram as coisas prontas. Kardec, por exemplo, observou sobre a psicografia, e todas as questões que ele apresentava sobre isso, era o papel dele desenvolver e aprofundar. Então, sem dúvida nenhuma, ele foi um colaborador importante. Não apenas ele, mas outros tantos também que ajudaram. Os espíritos falaram assim, olha, estamos à disposição para trazer para vocês aquilo que vocês desejam, precisam aprender. Agora, cabia a nós, porque do contrário, só para a gente poder lembrar que na Idade Média nós tínhamos muitos médiums que eram perseguidos, que eram adorados. Por que aquele conhecimento não surgiu naquela época? Por que a doutrina espírita não surgiu naquele período? Por que as pessoas não fizeram as perguntas certas? Por que as pessoas não demonstraram interesse naquele conhecimento? Porque ainda não tinha maturidade para isso. De repente, naquela fase pós-iluminismo, a inteligência mais desenvolvida, a razão muito mais sólida, alguém se deu ao trabalho, ou pessoas, lembrando que Kardec não foi exclusivo, pessoas começaram a se interessar por essas questões e começaram a aprofundar. Aquele era o momento das coisas acontecerem. E não apenas as pessoas e o tempo, né, Brás? Mas também a geografia. Vamos supor, por exemplo, que a doutrina espírita tivesse surgido aqui no Brasil. 1854, 1855, quando Kardec começou essas investigações. Aqui no Brasil, nós estávamos lidando com escravos. Era um país em plena convulsão, cheio de revoltas que nós encontramos, né, nos livros de história. Revoltas no norte, no nordeste, no sul do Brasil. Aí surgem os espíritos falando sobre questões metafísicas, falando sobre a vida, falando sobre o universo,
falando sobre reencarnação. Quem prestaria atenção nisso aqui no Brasil? Uma sociedade extremamente limitada intelectualmente. Um país, uma quantidade absurda de analfabetos. Uma sociedade limitada naquela pequena elite intelectual. O que essa informação faria aqui no Brasil? Na Espanha, aquela rigidez da Inquisição espanhola. Onde poderia acontecer tudo isso? Na França, por causa do contexto que tudo aconteceu. Exato, Elcio. Estavam sendo catequizados em termos de ideias religiosas, socialmente extremamente limitados, atrasados. Então Kardec teve um papel importantíssimo nessa época. Mas a inserção das informações estão dentro da missão da codificação pelo método que Kardec tinha, Mariana, porque ele fazia esses comentários e depois ele submetia isso à apreciação dos espíritos para saber se estava certo. Nós encontramos passagens lá no livro Obras Póstumas que os espíritos disseram, não é isso, corrija. Tem até aquela passagem, né, que Kardec fazia aquele trabalho ali de elaboração de questões do livro dos espíritos e batidas aconteceram na sua casa. E ele e a esposa dele procurava para cá, procurava para lá, tentando entender e tudo mais. Aí então numa reunião mediúnica ele perguntou assim, aquelas batidas são vocês? E eles disseram, somos. Estamos te avisando que aquela análise que você fez está errada. Então o papel dele era assim, era fazer o desenvolvimento dessas informações com critério. Não era simplesmente dar a opinião dele, mas era fazer um comentário certo para desenvolver aquela ideia de um modo que fosse adequado a essas leis que estavam sendo reveladas. Então, pessoal, vimos aqui nessas questões, vimos que interessante, né, estudar tudo isso. De percebermos que as coisas acontecem no tempo certo, seja nas questões metafísicas, né, daquilo que diz respeito ao mundo espiritual, seja dentro do nosso campo material, onde a nossa ciência vai se desenvolvendo, que encontrarmos simplesmente uma cura tem consequências. E nós precisamos estar ali aptos para recebermos essa transformação. E quando se fala sobre questões equivocadas que o homem vai mudando, como Kardec analisou aqui na questão 19, quando ele diz assim, ele acumula sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. Não temos pessoas congelando corpos para encontrar cura no futuro. O indivíduo está morrendo, congela o corpo dele para encontrar a cura e fazer isso de novo. É um sistema. E esse sistema é válido? Tem fundamento? Para a ciência talvez, mas para a espiritualidade não. Mas ele continua sustentando essa ideia. Vamos lá. Temos ainda ali tudo para aprender muita coisa, tudo no seu devido tempo. Então nós finalizamos por aqui esse item primeiro item, o conhecimento do princípio das coisas, que certamente teria muita coisa ainda para a gente aprender sobre tudo isso, mas já é algo para estimular aqui o nosso raciocínio. E o próximo encontro nós vamos falar sobre o espírito e matéria. Veremos ali sobre os elementos que constituem o nosso universo. Olha que pretensão nossa, né? Os espíritos que compõem o universo, os elementos que compõem o universo, e os espíritos então trazem para nós aqui um pontapé inicial para começarmos a analisar essas questões. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje. Vamos lá.